Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês o pós-jogo de Ipiranga de Erechim 0, Internacional 3. Bom pessoal, uma vitória de 3-0 até que inesperada, né? Pelo primeiro jogo que tinha sido lá com o Ipiranga, né? Que a gente perdeu, a única partida que a gente perdeu no Gauchão, tinha sido 2-1. E finalmente ganhamos do Ipiranga lá, né? Fazia 33 anos que o Inter não ganhava do Ipiranga lá. Dessa vez jogaram bem e venceram. Aliás, dominaram o jogo, né? Dominaram o jogo, não deixaram o Ipiranga jogar em momento nenhum e fizemos 3-0 de forma justa. O gol com 1 minuto do jogo também ajudou bastante, né? Deu um baque no time do Ipiranga. Brian Aguirre fez 1-0 e o Inter controlou o jogo inteiro. O jogo inteiro, né? Depois a gente fez 2-0, um golaço do Thiago Maia no primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, já na reta final, né, o Vitinho cruzou, o goleiro acabou fazendo um gol contra, 3-0, vencemos fora de casa. Grande atuação. Convenhamos, o Inter está na final do Campeonato Gaúcho. É muito, muito improvável que o Ipiranga consiga reverter no Beira-Rio esses 3-0, né? É muito difícil mesmo. Então, o Inter está praticamente na final do campeonato. Mas, apesar disso, eu ainda estou um pouco preocupado, porque as atuações do Inter no Gauchão, de forma geral, estão sendo muito boas, que vem conseguindo os resultados. O Inter, tirando aquele primeiro jogo contra o Ipiranga, perdemos 2-1 de virada, que nós estava ganhando, o Inter venceu todos os outros, tá? Todos os outros, incluindo um Grenal, né? Não enfrentamos o Juventude ainda, mas os outros a gente venceu todos. E eu fico preocupado, porque a gente sabe que o Gauchão não é parâmetro para nada. E o Inter tá jogando bem no Gauchão, conseguindo resultados, né? Mas no Brasileirão, que é o foco da temporada, para não passar o sufoco do rebaixamento novo, o Inter não tá conseguindo, tá? Então, assim, eu fico um pouco preocupado. Vai jogar bem só no Gauchão? Porque o Brasileirão é muito mais importante, convenhamos. E agora vamos, no meio da semana, pega o Remo lá no Pará e depois pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. 2 partidas fora de casa. O Remo, tudo bem, não é um dos melhores times, mas é fora de casa. O Atlético, aí sim, é um dos melhores times, fora de casa também, tá? Então, só um detalhe assim, boa vitória do Inter, uma vitória elogiável, uma vitória com o time misto, né? E era isso que me preocupava antes do jogo. Será que o Inter ia conseguir vencer? Eu tinha perdido para o Ipiranga o primeiro jogo lá, né? Mas dessa vez a resposta foi boa. Os titulares até entraram no segundo tempo, mas o jogo já estava praticamente definido. E vencemos e estamos praticamente na final. Grande vitória, parabéns para os atletas. Mas eu volto a falar, o foco do Internacional é o Campeonato Brasileiro. Tá? É o Brasileirão. Tem que botar mais vontade no Campeonato Brasileiro. E de preferência, parem de perder tanto gol. Hoje com o Ipiranga, apesar do 3-0, o Inter perdeu vários gols. O Alejandro, o centroavante, veio, não fez gol ainda e perdeu vários gols hoje no jogo contra o Ipiranga. E, de forma praticamente inédita, né, o Inter passou em branco. Não levou gol nenhum hoje. Terceira vez desde que eu criei o canal que não leva gol, mas eu repito, apesar de ser o adversário mais forte, digamos assim, que o Inter não levou gol, que é mais forte que o Novo Hamburgo e mais forte que o Inter Santa Maria, mas ainda assim é um time fraco, né? Então a defesa do Inter ainda assim precisa de muito ajuste, mas pelo menos hoje não levou gol. Só que daí pega o Remo, pega o Atlético Mineiro, tem a volta até contra o Ipiranga, né? Mas o time tem que parar de levar gol. E de preferência fazer os gols, porque ele cria bastante jogada e perde muito gol, entendeu? Então isso realmente é uma preocupação que a gente tem, falando do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, não tem o que falar, o time está jogando bem, quando bota os reserva, talvez não jogue tão bem, mas os resultados estão vindo. De todos os jogos que o Inter fez, que foi, acho, 6 da primeira fase, 7, o Inter tem 8 vitórias e uma derrota apenas, que foi pro próprio Ipiranga. Então, não dá para reclamar tanto do Gauchão. Só que o foco do Inter para essa temporada é o Brasileirão, todo mundo sabe. Enfim, grande vitória hoje, né, para praticamente garantir a vaga na final do Gauchão. Mas tem que abrir o olho e manter o foco no Campeonato Brasileiro, porque eu tô preocupado. É 3 jogos, 1 pontinho,
e jogou 2 em casa e perdeu as 2, entendeu? Não pode mais acontecer isso. Agora vai ter que buscar 3 pontos no mínimo contra Remo ou o Atlético Mineiro. Vai ter que ganhar uma fora de casa, porque senão vai ficar difícil a situação, né? Eu não consigo olhar só pro Gauchão, eu tenho que pensar no Brasileirão também, porque é tudo junto agora. O Brasileirão vai parar só dia 31 de maio, então até lá a gente tem que coletar o máximo de pontos que conseguir. Mas enfim, falando um pouquinho mais do jogo, eu gostei bastante da atuação do Alex, esse guri que tá jogando muito bem, já elogiei ele em outros jogos e agora de novo, né, tá jogando bem realmente, é um destaque. Outro que tava jogando bem era o Benjamin, né, que acabou ficando lesionado. Bons nomes da base do Inter aí. Vamos ver como é que vai ser. Agora, só um adendo, queria falar da péssima partida do Alan Rodrigues. Cara, o Alan Rodrigues não dá mais, velho. Não dá, ele não, cara, ele não errou uma hoje. Ele errou todas. Inacreditável como o Alan Rodrigues erra. A bola chega nele, acabou a jogada. A bola chegou no Alan Rodrigues, acabou a jogada, né? Mas, apesar disso, o time foi bem hoje e conseguiu vencer. Então é isso, vamos esperar o próximo jogo agora contra o Remo. Vai ser um jogo bem encardido, porque lá, apesar do Remo ser um time inferior, né? Mas é fora de casa e eu não confio no Inter ainda e saber que praticamente todo jogo leva gol. Hoje não levou, mas era um adversário um pouco mais fraco. Então, vamos ver o que acontece, vamos ver o desfecho. O time tem que manter o foco e tentar ganhar o jogo do Remo lá, porque perdeu 2 em casa, então ele precisa urgentemente vencer fora de casa para tentar compensar um pouco do tropeço, os tropeços em casa. Enfim, grande vitória hoje, uma boa sequência no Gauchão, mas volta a falar, tem que focar no Brasileirão. É isso aí, gurizada. Abraço, falou!